A vida de John F. Kennedy sempre esteve entrelaçada com histórias de romance, poder e segredo. Cada uma das mulheres em sua vida revelou não só o magnetismo pessoal do presidente, mas também a tensão entre sua posição de liderança e seus desejos mais íntimos. Das celebridades de Hollywood às assistentes da Casa Branca, o alcance de suas paixões ultrapassava os limites do próprio poder que exercia. Embora conhecido como o líder carismático de uma nação, também era um homem com impulsos e fragilidades, muitas vezes escondidos sob a sombra de seu mandato. Ao revisitar esses encontros, mergulhamos nas contradições de uma figura icônica e descobrimos que, por trás do mito presidencial, existia uma complexa rede de ligações que espelhavam seu fascínio pelo poder e sua busca por conexão. Agora, acompanhamos essa jornada por uma trilha de memórias e rumores, na qual o mito e o homem se confundem, revelando os detalhes ocultos da vida privada de um dos presidentes mais enigmáticos dos Estados Unidos. Jill Cowan, o mistério de Fiddle e Faddle. Jill Cowan, uma das secretárias da Casa Branca durante a administração de JFK, traz uma história cheia de mistério em torno de sua relação com o presidente. Juntamente com Priscilla Ware, que também trabalhava na Casa Branca e recebeu o apelido de Fiddle, Cowan foi apelidada de Faddle. Esse par de secretárias tornou-se alvo de muitos rumores dentro do círculo de poder, especialmente pelas insinuações sobre sua proximidade com o presidente. Embora Jill nunca tenha confirmado ter uma relação romântica com Kennedy, a própria Jackie Kennedy certa vez fez um comentário em francês sobre a relação de seu marido com Ware, o que gerou ainda mais especulações sobre se Cowan também tinha um relacionamento com o presidente. As dinâmicas entre JFK e suas secretárias eram, segundo rumores, muito mais complexas do que simples relações de trabalho. O que torna essa história especialmente interessante é o ar de secretismo que rodeia Cowan. Enquanto outras amantes de Kennedy foram mais visíveis na narrativa pública, Jill Cowan manteve um perfil muito mais discreto. Sua lealdade a Jackie Kennedy e o respeito pela confidencialidade que envolvia a Casa Branca tornam essa história ainda mais intrigante. Embora nunca tenha sido confirmado um romance direto entre ela e o presidente, sua presença nos corredores de poder e a especulação que gerava a colocam em uma posição de destaque na vida pessoal de John. Marilyn Monroe, a amante mais icônica. Marilyn Monroe é, sem dúvida, a amante mais famosa de John F. Kennedy, e sua relação é uma das mais comentadas na história política e do entretenimento. A icônica atriz de Hollywood, famosa por sua sensualidade e carisma, esteve no centro dos rumores quando, em 19 de maio de 1962, cantou o famoso Happy Birthday, Mr. President, no Madison Square Garden. Sua performance, em um vestido justo repleto de cristais, foi tão sensual que o público imediatamente especulou sobre um romance entre os dois. Embora nunca tenha sido confirmada oficialmente uma relação prolongada entre Monroe e Kennedy, os rumores sobre o vínculo romântico continuaram a crescer após essa apresentação. Naquela época, Marilyn já era uma das figuras mais emblemáticas do cinema, e sua vida pessoal, cheia de tragédias e escândalos, apenas aumentava o mistério em torno dela. A história de seu suposto romance com Kennedy é fascinante pelo contraste entre eles. Ele, o líder mais poderoso do mundo; ela, o símbolo sexual mais famoso da época. Além de JFK, especula-se que Marilyn também tenha tido um relacionamento com Robert F. Kennedy, irmão do presidente. Cartas enviadas por Jan Kennedy Smith, irmã dos Kennedy, para Monroe, indicam uma proximidade entre a atriz e Robert, sugerindo um possível envolvimento amoroso. Teorias da conspiração. A morte precoce de Marilyn Monroe, em agosto de 1962, desencadeou uma série de teorias conspiratórias. Algumas dessas especulações insinuam que seu falecimento estaria ligado ao suposto relacionamento com os irmãos Kennedy. Contudo, não existem provas definitivas que respaldem tais afirmações. Gene Tierney, o romance na era dourada de Hollywood. Gene Tierney, uma das estrelas mais glamorosas de Hollywood, também fez parte do complexo emaranhado de relações amorosas de John F. Kennedy. O romance com o futuro presidente ocorreu por volta de 1948, quando Tierney ainda era casada com o designer de figurinos Oleg Cassini. Esse romance, embora breve, aconteceu em um período no qual JFK ainda era um jovem congressista em ascensão, e sua vida política não havia atingido o nível de proeminência que o definiria mais tarde. Tierney, conhecida por seu papel no filme Laura, era o epítome da sofisticação e beleza, o que certamente encantou Kennedy. O que torna essa história especialmente interessante é o fato de ter ocorrido muito antes do casamento de John com Jack, o que significa que o romance não estava envolto nas mesmas tensões e segredos que marcariam seus relacionamentos posteriores. Em muitos aspectos, esse episódio romântico foi uma simples história de atração mútua entre duas pessoas jovens
jovens, carismáticas e atraentes, antes que o peso do mundo recaísse sobre os ombros de Kennedy. Embora o relacionamento não tenha sido longo nem particularmente intenso, o romance entre Tierney e Kennedy é uma das várias histórias que ilustram o estilo de vida de John em seus anos de juventude. Como outros amores de seu passado, este romance se desenvolveu no contexto da Era Dourada de Hollywood, quando estrelas de cinema e políticos frequentemente compartilhavam os mesmos espaços sociais. Gene Tierney, com sua beleza clássica e talento inquestionável, deixou sua marca na vida de JFK antes que sua carreira política o levasse a patamares mais elevados de poder. Audrey Hepburn, a musa oculta de Kennedy. Audrey Hepburn, a icônica atriz de Hollywood, conhecida por sua elegância e encanto, é outro nome que se diz ter tido um romance secreto com John Kennedy, embora nunca tenha sido totalmente confirmado. Supostamente, o romance entre ambos era algo conhecido nos círculos mais íntimos da Casa Branca, mas conseguiu escapar do escrutínio da imprensa. A natureza clandestina da relação só aumentou o apelo e o mistério que rodeavam esses dois ícones. O interessante desta história é o contraste entre a imagem pública de Hepburn como uma atriz refinada e doce, e o suposto lado mais travesso e sensual que ela mostrava em privado, adicionando uma camada de complexidade ao relato. Segundo Mary Gallagher, uma secretária da Casa Branca, que também testemunhou esse romance, Hepburn tinha uma risada cativante e uma personalidade brincalhona que fascinava o presidente. Ao contrário de outras relações mais escandalosas, o romance com Hepburn parece ter sido mais sutil e discreto, mas não menos apaixonado. Embora a relação entre John e Hepburn tenha sido breve, alguns relatos sugerem que sua conexão foi mais emocional do que física. Diferente dos encontros mais fugazes que o presidente teve com outras mulheres, o vínculo com Hepburn possuía certa profundidade, baseada em admiração mútua e respeito. O fato de que a relação de Audrey Hepburn com JFK tenha permanecido nas sombras, longe do escrutínio da mídia, a torna uma das histórias mais intrigantes e menos conhecidas da vida amorosa de Kennedy. Audrey Hepburn, com seu encanto único e aura de mistério, continua sendo uma figura fascinante na narrativa romântica do presidente. Ellen Hommet, o escândalo e a deportação. Ellen Hommet, uma enigmática mulher alemã, destaca-se na lista das amantes de JFK, não só pela relação com o presidente, mas também pela maneira como foi deportada após despertar temores de que seus segredos pudessem vir à tona. Hommet, descrita como uma beleza que lembrava Elizabeth Taylor, era uma das favoritas nas festas nudistas realizadas na piscina da Casa Branca na primavera de 1963. Embora sua presença nesses eventos não fosse meramente social, sua relação com Kennedy logo se tornou um segredo aberto. O que torna essa história tão intrigante é o papel desempenhado por Robert Kennedy, irmão do presidente, na deportação de Hommet. Segundo rumores, Robert temia que a mulher, que também tinha conexões com o bloco comunista da Alemanha Oriental, pudesse comprometer a imagem pública de JFK caso os detalhes de seu relacionamento fossem conhecidos. Assim, para evitar um possível escândalo político, ordenou-se sua deportação, o que adicionou um toque cinematográfico a essa saga de intrigas amorosas. Hommet não foi apenas mais uma amante, mas representava um risco potencial para a segurança e a reputação do presidente. Sua história alimentou ainda mais as especulações sobre a vida privada de Kennedy e as festas secretas na Casa Branca, tornando-se uma das histórias mais envolventes no labirinto de casos amorosos do presidente. Apesar de sua deportação e da controvérsia que a envolvia, Ellen Hommet permanece uma figura fascinante, um símbolo de como os escândalos podiam ameaçar o delicado equilíbrio entre o poder político e a vida pessoal do presidente. Angie Dickinson, o flerte com Hollywood. A atriz Angie Dickinson é outro nome que figura na extensa lista de amantes de John Kennedy, mas o que torna sua história particular é o vínculo que compartilhavam através de sua amizade com Frank Sinatra. Dickinson conheceu John em uma festa organizada por sua irmã Pat, em Santa Mônica, pouco antes da Convenção Democrata de 1960. Embora o encontro tenha sido breve, o carisma do presidente e a fama de Dickinson fizeram com que a faísca entre eles fosse quase inevitável. O fascinante dessa história é como John, já no foco público devido à sua campanha presidencial, mantinha aquele ar sedutor, mesmo em eventos políticos. Dickinson foi atraída para a órbita de Kennedy não apenas pelo seu charme pessoal, mas também pela influência de figuras como Sinatra, que exercia uma pressão constante para manter Kennedy conectado com o mundo do entretenimento de Hollywood. Embora não se saiba muito sobre a profundidade da relação, os rumores e os comentários envolvendo Angie e o presidente logo surgiram. O autor Jed Mercurio, em seu romance American Adultery, descreve Dickinson como uma mulher fascinada pelo poder de Kennedy, mas frustrada pela falta de paixão nos encontros íntimos. Segundo o relato, Angie teria comentado seu descontentamento com a resistência do presidente na cama, o que adiciona um toque de humor e ironia à narrativa. O comentário de Angie Dickinson sobre a resistência do presidente John F. Kennedy na cama refere-se à sua insatisfação com o desempenho sexual do presidente. Em uma entrevista, Dickinson descreveu o sexo com John Kennedy como os 7 minutos mais emocionantes da minha vida.
vida. Essa declaração sugere que, embora o encontro com ele tenha sido breve e intenso, ele poderia ter tido dificuldades em manter a performance sexual por mais tempo. Isso contrasta com sua imagem pública de vigor e confiança, revelando um lado mais humano e vulnerável do presidente em sua vida íntima. Apesar disso, a história entre Dickinson e Kennedy é mais uma demonstração do magnetismo que o presidente exercia sobre as estrelas de Hollywood e de como sua vida pessoal estava constantemente entrelaçada com as figuras mais icônicas do espetáculo. Gunilla von Post, o romance que quase mudou tudo. Gunilla von Post, uma socialite sueca, foi uma das mulheres que capturou não só a atenção, mas também o coração de John F. Kennedy. Seu romance com o presidente começou em 1953, antes de Kennedy assumir a presidência, quando os dois se conheceram na Riviera Francesa. O que torna essa história tão fascinante é que von Post, em suas memórias intituladas Love, Jack, revela que sua relação durou 6 anos, mesmo após Kennedy se casar com Jack. O primeiro encontro entre Gunilla von Post e Kennedy foi digno de um filme romântico. Ela tinha 21 anos e ele 36, e se conheceram em uma praia sob as estrelas, onde compartilharam um beijo que, segundo Gunilla, foi inesquecível. Apesar de Kennedy estar comprometido para casar com Jack naquele momento, os dois continuaram sua relação. O surpreendente é que Kennedy, 2 anos após o casamento, considerou seriamente divorciar-se de Jack para ficar com Gunilla. No entanto, as pressões políticas, o medo do escândalo e o conselho de seu pai, Joe Kennedy, o fizeram desistir dessa ideia. Apesar disso, os dois continuaram a se ver esporadicamente, mas a carreira política de Kennedy sempre foi um obstáculo insuperável. À medida que sua vida pública avançava, o romance com Gunilla foi se dissipando, embora eles sempre mantivessem contato. Esta história oferece uma visão única de um Kennedy que não só brincava com o poder e o prestígio, mas também estava disposto a sacrificar tudo por amor, se não fosse pelas pressões externas. Gunilla von Post permanece uma figura central na narrativa romântica do presidente, representando o que poderia ter sido uma vida diferente para John Kennedy. Priscilla Ware, a Fiddle, que incomodou Jack. Priscilla Ware, uma das assistentes da Casa Branca, destaca-se na lista de amantes de John Kennedy pela forma como sua relação com o presidente chegou ao conhecimento da própria Jackie Kennedy. Apelidada de Fiddle por sua proximidade com o presidente, Ware não era apenas uma funcionária, mas uma figura central nos rumores dentro do círculo íntimo de Kennedy. Sua relação com o presidente não era apenas um segredo aberto, mas Jack Kennedy chegou a comentá-lo abertamente em uma ocasião, o que adiciona um toque ainda mais polêmico a esta história. Dizem que Jack, durante uma conversa em francês com um repórter em Paris, fez uma declaração impactante ao apontar para Ware como a garota que dorme com meu marido. Essa revelação surpreendeu a todos, pois, embora fosse sabido que Kennedy mantinha vários romances, não era comum que sua esposa mencionasse isso publicamente, mesmo que de forma casual. Isso sublinha a tensão que existia dentro da Casa Branca entre as vidas pessoais e profissionais dos que rodeavam o presidente. Ware era conhecida como Fiddle, enquanto sua colega Jill Cowan, outra suposta amante de Kennedy, recebeu o apelido de Faddle. Essa nomenclatura peculiar só alimentou o mistério e as especulações sobre as dinâmicas internas na Casa Branca durante a administração de Kennedy. A relação entre Kennedy e Ware não foi confirmada oficialmente, mas sua inclusão em relatos biográficos e a própria menção de Jack lhe conferem um ar de credibilidade. Essa história mostra como, mesmo dentro da residência presidencial, as linhas entre o pessoal e o profissional podiam se confundir de forma perigosa. Pamela Turnur, a secretária com um segredo. Pamela Turnur era mais do que a secretária de imprensa de Jack Kennedy. Era, segundo rumores, outra das amantes do presidente. O intrigante desse romance é como ela, aos 21 anos, chegou a trabalhar para a primeira-dama depois de ter sido anteriormente secretária pessoal de Kennedy. O vínculo entre eles começou em 1961, quando Kennedy já era presidente e ela fazia parte de seu círculo próximo. O que torna essa história especialmente interessante é a suposta semelhança física entre Pamela e Jack Kennedy. Muitos afirmavam que ela era uma versão mais jovem da primeira-dama, o que levantou especulações sobre o motivo por trás do relacionamento. Rumores diziam que o presidente não só mantinha um romance com Pamela, mas também havia influenciado sua contratação como secretária de imprensa de sua esposa para mantê-la por perto. Esse romance clandestino durou 2 anos, e segundo autores como Larry Sabato, tornou-se um dos segredos mais bem guardados da Casa Branca. Enquanto Jack estava ocupada com seus deveres públicos, Kennedy encontrava tempo para seus encontros privados com ela, utilizando o complexo sistema de segurança e confidencialidade que a presidência oferecia. A relação entre Kennedy e Pamela destaca como o presidente gerenciava sua vida pessoal e suas relações de maneira extremamente calculada, protegendo sua imagem pública enquanto desfrutava de sua vida privada sem muitas restrições. Marlene Dietrich, a estrela que fascinou o presidente. Marlene Dietrich, a lendária atriz alemã, adiciona uma camada de sofisticação e charme à lista de amantes de John Kennedy. Conhecida por seu glamour e status como ícone de Hollywood, Dietrich e Kennedy compartilharam uma conexão breve, mas impactante, em 1963. A história do encontro deles aconteceu nos corredores sagrados
da Casa Branca, onde Dietrich foi convidada pelo próprio presidente para tomar algumas bebidas antes de seu show em Washington, D.C. O curioso dessa história é que Dietrich não apenas teve um romance com John Kennedy, mas também, segundo dizem, com seu pai, Joe Kennedy. O encontro entre a estrela de cinema e o presidente começou de maneira casual, mas rapidamente se transformou em um breve, embora memorável, episódio romântico. Dietrich, aos 60 anos, estava no auge de sua carreira quando foi convidada à Casa Branca. Segundo os diários de Kenneth Tynan, que relatou os eventos a um amigo, Kennedy não perdeu tempo em convidar Dietrich para passar um tempo a sós antes de seu show. No entanto, o tempo era curto e, em questão de minutos, John Kennedy, conhecido por seu senso de humor, brincou sobre a falta de tempo enquanto Dietrich se preparava para sua apresentação para 2.000 pessoas. O romance foi fugaz, durando apenas 20 minutos antes de Kennedy, exausto, adormecer. Marlene, com sua inconfundível elegância, acordou-o gentilmente para que ele a acompanhasse de volta ao carro. Apesar da brevidade do encontro, a relação entre ambos ficou marcada na memória de Dietrich, e sua passagem pela Casa Branca tornou-se uma das anedotas mais encantadoras do presidente. Esta história destaca como Kennedy, mesmo em momentos de alta pressão política, mantinha espaço para o romance, mostrando sua habilidade de equilibrar as exigências de sua vida pessoal com o dever público. Blaze Starr, a stripper e o presidente. Blaze Starr, uma famosa stripper de Maryland, é outro dos nomes que aparece na lista de romances de John Kennedy. Sua relação com o presidente, embora breve, é talvez uma das mais intrigantes devido à natureza pouco convencional de seu encontro. Starr conheceu Kennedy em 1954, quando ele ainda era congressista, no clube onde ela trabalhava como stripper. Esse foi o começo de uma conexão que, embora não tenha durado muito tempo, deixou uma marca em ambos. O interessante dessa história não é só a relação em si, mas como o destino e os eventos históricos afetaram seu desfecho. Blaze Starr esperava continuar sua relação com Kennedy quando ele assumisse a presidência, mas a crise dos mísseis cubanos mudou radicalmente seus planos. Starr revelou que havia planejado se encontrar com John Kennedy na famosa sala Lincoln da Casa Branca, mas a crescente tensão com a União Soviética desviou completamente a atenção do presidente. Em uma entrevista de 1989, Blaze lembrou de Kennedy como um homem selvagem e apaixonado, alguém que sabia como lidar com as mulheres e aproveitar a vida. Ele até brincava sobre seus problemas nas costas, afirmando que nunca afetaram seu desempenho na intimidade. A história entre Blaze Starr e John F. Kennedy oferece uma visão única dos anos anteriores à sua ascensão ao poder, revelando um lado descontraído do presidente antes que o peso do mundo recaísse sobre seus ombros. Starr, com sua personalidade audaciosa e sua carreira no mundo do entretenimento, tornou-se uma das amantes mais coloridas no legado de John Kennedy. Mimi Alford, a jovem estagiária da Casa Branca. O romance entre John F. Kennedy e Mimi Alford é um dos mais conhecidos, mas também dos mais surpreendentes. Ela era uma jovem estagiária de 19 anos quando começou uma relação com o presidente, uma que durou 18 meses e foi marcada pelo segredo e pelo poder. O que torna essa história ainda mais impactante é que Mimi nunca imaginou que seu primeiro trabalho na Casa Branca a levaria diretamente aos braços do homem mais poderoso do mundo. Tudo começou quando Kennedy a convidou para tomar uma bebida em uma tarde aparentemente normal na Casa Branca. O que parecia um encontro casual se transformou rapidamente em uma relação apaixonada, e naquela tarde, no que chamavam ironicamente de o quarto da senhorita Kennedy, começou um dos romances mais comentados da história. Segundo as memórias de Mimi, publicadas em 2012, a relação nunca foi uma ameaça para o casamento do presidente. Kennedy, embora carismático e encantador, não buscava um substituto para sua esposa Jackie. Em vez disso, sua relação com Mimi era um jogo de poder e emoções complexas. Alford sempre destacou que John Kennedy a tratou com respeito e carinho, mas a dinâmica de poder era evidente em cada encontro. A jovem estagiária tornou-se parte da vida secreta do presidente, que sabia equilibrar sua imagem pública com seus desejos privados com precisão impressionante. Os detalhes dessa história, que Mimi compartilhou décadas depois, oferecem um olhar fascinante sobre o lado mais íntimo de Kennedy, um homem que, apesar de sua posição, tinha suas próprias fraquezas humanas e necessidades emocionais. Mary Pinchot Meyer, a amante envolta em mistério. Mary Pinchot Meyer adiciona um toque ainda mais misterioso ao já complicado e fascinante panorama das amantes de John Kennedy. Pintora, socialite e amiga próxima de algumas das figuras mais poderosas de Washington, Meyer manteve uma relação com Kennedy que poucos conheciam até depois da morte do presidente. O mais impactante dessa história é como sua vida terminou de maneira trágica e misteriosa. Apenas um ano após o assassinato de John Kennedy, ela foi morta em um caminho de Georgetown sob circunstâncias que nunca foram totalmente resolvidas. A conexão entre Kennedy e Meyer se tornou pública quando uma carta de 4 páginas escrita pelo presidente apareceu em um leilão décadas depois. Na carta, John Kennedy mostrava-se com uma mistura de desejo e frustração, falando sobre os desafios de sua vida suburbana e pedindo a Meyer que o visitasse em Boston ou em sua residência em Cape Cod. A relação entre ambos tinha um ar de clandestinidade, com um tom quase poético nas palavras
de Kennedy, que misturavam o desejo de estar com ela com a realidade de sua vida política e pessoal. Meyer não era simplesmente mais uma amante. Era casada com Cord Meyer, um alto oficial da CIA. E seu cunhado não era outro senão Ben Bradlee, o famoso editor do Washington Post. Essa rede de conexões tornou sua morte ainda mais chocante, deixando um halo de mistério que persiste até hoje. Alguns especulam que seu assassinato estava relacionado ao conhecimento dos segredos mais obscuros de Washington, enquanto outros acreditam que sua morte foi o resultado trágico de sua própria vida caótica. Qualquer que seja a verdade, a história de Mary continua envolvendo Kennedy em uma nuvem de mistério e tragédia, uma trama digna de um romance de espionagem. Judith Exner, a amante dos segredos e da máfia. Judith Exner é um dos nomes mais intrigantes na lista de amantes de John F. Kennedy, não só pela relação que manteve com o presidente, mas por sua conexão direta com o mundo da máfia. Exner, uma mulher no centro do glamour e dos segredos, revelou ao mundo um dos romances mais controversos de John Kennedy. Mas o que realmente elevou o drama foi sua afirmação de ter ficado grávida do presidente e, posteriormente, ter feito um aborto. Este escândalo adicionou um nível de complexidade à imagem pública do carismático John Kennedy. O fascinante sobre Exner não reside apenas em sua história pessoal, mas em como ela foi a ponte entre Kennedy e o mafioso Sam Giancana, o que transformou esse romance em algo mais do que um simples caso amoroso. Embora o público nunca tenha tido provas conclusivas dessa conexão, as revelações de Exner sacudiram a Casa Branca e deixaram a sociedade boquiaberta. A imagem de John Kennedy como presidente parecia mais humana, mais próxima do caos emocional que qualquer pessoa poderia experimentar. Em suas memórias, ela ofereceu detalhes pessoais, descrevendo Kennedy como um homem carinhoso e atencioso, mas também cheio de segredos. O drama escalou com a publicação de suas memórias em 1977, onde Judith relatou seus encontros com John Kennedy, elevando o fascínio e o interesse da sociedade a outro nível. As revelações causaram tanto alvoroço que até se mencionou que Jackie Kennedy, esposa do presidente, não estava completamente surpresa. A história de Judith, embora trágica em seu desfecho, pois morreu de câncer em 1999, continua sendo um dos capítulos mais fascinantes e sombrios da vida privada do presidente. Essa cena, carregada de paixão, segredos e conexões com o crime organizado, permanece como uma das mais enigmáticas na longa lista de aventuras amorosas de John Kennedy. Enquanto desvendamos os bastidores da vida amorosa de Kennedy, surge uma questão inevitável. Quanto realmente sabemos sobre o homem por trás do presidente? A cada nova descoberta, nos perguntamos: esses relacionamentos eram meros momentos de desejo ou refletiam algo mais profundo? Existe um John Kennedy ainda não revelado, escondido nas sombras de suas escolhas pessoais? Essas histórias nos deixam inquietos, sugerindo que os segredos que o cercam talvez nunca sejam totalmente revelados. E se existirem cartas nunca enviadas, encontros jamais relatados ou testemunhas silenciadas, o que mais está por trás do homem mais poderoso da época? Para além do que já sabemos, a verdade completa talvez resida nas lembranças daqueles que, mesmo distantes da luz pública, conheceram o lado mais humano e sombrio de um dos presidentes mais misteriosos da história.